Bem-vindos à parte 2 das palavras de conexão em inglês. Se você tiver feito aquela cara de Ué, parte 2? Como assim? pode ser que você tenha clicado no link desse vídeo e não tenha visto a parte 1 ainda. Mas não tem problema. Ou você segue nesse vídeo até o final e depois assiste a parte 1. Você não precisa ter assistido a primeira parte para entender essa. Ou você dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição que eu deixei o link para o vídeo 1. Ah, e também está passando nesse card aqui, tá? Se você quiser ir para lá agora. A escolha é sua. Bom, se você ainda está por aqui, é porque eu já viu a parte 1 ou quer ver a parte 2 de qualquer forma. Então, vamos ao que interessa? Só para fazer um recap aqui, só para recapitular, na parte 1 nós vimos as palavras de conexão relacionadas à adição de ideias, tempo, ordem ou sequência, espaço ou lugar e esclarecimento. E nesse vídeo aqui nós vamos ver sobre sinalizar um exemplo, para parar de usar o for example a todo instante, para sinalizar resultados, propósito, comparações, contrastes e resumo. Vamos nessa? Como eu falei antes, ao invés de ficar sempre usando for example, você pode usar outras formas para enriquecer o seu vocabulário. E se for para uso acadêmico, então, escrever uma redação, fazer uma prova ou mesmo escrever um e-mail profissional, essas dicas aqui vão ser extremamente úteis para você. Então vamos lá, quais são as outras formas de se dizer for example? A primeira, to illustrate, para ilustrar. For instance, por exemplo. To be specific, para ser específico. Such as, tal como. Essa aqui eu uso bastante, o tempo inteiro. E algumas outras palavrinhas que vai depender um pouco do contexto para poder dar essa noção de exemplo, tá? Caso você já tenha dado um exemplo e queira adicionar outro, você pode usar expressões como similarly, que significa similarmente, in the same way, do mesmo jeito, e another situation, outra situação. De novo, eu vou construir aqui um texto só para que a gente possa ver algumas dessas opções, tá? You could study abroad. For instance, you could study in the United States. To be specific, SMU, although very expensive. In the same way, you could pick a community college such as Brookhaven. E agora, a tradução do que eu acabei de falar. Você pode estudar no exterior. Por exemplo, você pode estudar nos Estados Unidos. Para ser mais específico, SMU, embora seja muito cara. Da mesma forma, você pode escolher uma faculdade comunitária como Brookhaven. Só uma observação aqui, tá? SMU é uma das universidades mais renomadas aqui do Texas e Brookhaven é o community college que eu estudei. Por isso que eu mencionei essas duas instituições. Quando você quer concluir alguma coisa, é imprescindível que você use palavras de conexão. Senão a pessoa que estiver te ouvindo não vai entender que você está concluindo o que você acabou de falar, né? E quais são as palavras ou expressões que você pode usar nesses casos? As a result, como resultado. Hence, consequentemente. So, que é o então. As a consequence, como consequência. Thus, portanto. Therefore, portanto também. E o for this reason, por essa razão. Agora, vamos ver como é que ficaria o emprego de algumas delas. I broke my leg yesterday, so I cannot play soccer tomorrow. Eu quebrei minha perna ontem, então não posso jogar futebol amanhã. Eu vou manter a mesma primeira sentença e só vou mudar a palavra de conexão para a conclusão na segunda, tá? I broke my leg yesterday, hence I can't play soccer tomorrow. Eu quebrei minha perna ontem, consequentemente, não posso jogar futebol amanhã. De novo, as mesmas sentenças com outro exemplo. I broke my leg yesterday. As a consequence, I cannot play soccer tomorrow. Quebrei minha perna ontem. Como consequência, não posso jogar futebol amanhã. E mais uma vez, copiando as mesmas sentenças. I broke my leg yesterday. For this reason, I cannot play soccer tomorrow.
Quebrei minha perna ontem, por essa razão, não posso jogar futebol amanhã. Nova, mas eu posso usar todas elas do mesmo jeito, sem mudar o estilo da frase? Pra que eu vou aprender todas se eu posso aprender uma só e sair usando? Eu não sei se você assistiu a parte 1 desse vídeo, mas eu explico os motivos lá. Primeiro, se você quiser dominar o inglês, você precisa saber o máximo de palavras que existe. Segundo, que se você estiver falando com alguém que usa uma dessas palavras, você precisa saber o que significa, né? Senão você não vai saber o que a pessoa está falando. E terceiro, que se você estiver redigindo um e-mail, uma redação, ou mesmo desenvolvendo uma conversa, você não quer ficar sendo repetitivo, usando sempre as mesmas coisas, né? So. Isso soa como uma linguagem pobre e você não quer isso, né? A ideia aqui pode ser bem parecida com as palavras de conexão para conclusão, tá? Propósito ou finalidade não deixa de ser um resultado. No caso, um resultado que você almeja atingir. Mas eu preferi break it down para facilitar para você. Ficou na curiosidade do que significa breakdown? Dá uma olhadinha aqui nessa lista de phrasal verbs com verbo to break, que eu vou te explicar tudinho. Ou clica no card que eu deixei no final desse vídeo. Não é no mesmo, você vai para o mesmo lugar. As expressões que você pode usar para dar a ideia de propósito ou finalidade são to this end, ou to that end, que é para esse fim, no sentido de finalidade. In order that, para isso, no sentido de fim, né? For this purpose, para esse propósito. With this in mind, com isso em mente. E, por que não, for this reason, por essa razão. Eu vejo aqui o uso dessas expressões mais quando você está meio que explicando algo que você pretende fazer e dando justificativas que validem esse propósito. Vamos ver num exemplo que eu estou falando e está complicado para entender. I wanna graduate next semester. To this end, I will spend my vacations studying. Eu quero me formar no próximo semestre. Para isso, para esse fim, para essa finalidade, vou passar minhas férias estudando. E aqui vai seguir a mesma situação que eu usei para sinalizar resultados, tá? Elas são interchangeable, intercambiáveis. Você pode usar uma no lugar da outra, sem mudar nada na estrutura das frases. Por exemplo, ao invés de usar to this end, eu poderia ter usado for this reason. I want to graduate next semester. For this reason, I will spend my vacations studying. Ou o with this in mind. I want to graduate next semester. With this in mind, I will spend my vacations studying. O sentido continua exatamente o mesmo, são apenas formas diferentes de dizer a mesma coisa. Uma das palavrinhas mais usadas para comparação é o like. Never mind, I'll find someone like you. Never mind, I will find someone like you. Não liga não, eu vou encontrar alguém como você. Esse like aqui, ele pode ter vários usos diferentes em inglês, tá? Um deles é esse aqui, uma palavra usada para comparação. A outra forma de usar, que você já conhece muito bem, é o que eu vou pedir para você fazer agora, que é dar um like aqui no vídeo. Like no sentido de gostar, do verbo to like. E existe uma terceira maneira de usar o like, que é um vício de linguagem muito comum aqui nos Estados Unidos. Principalmente entre os adolescentes. Às vezes chega a irritar, cada 10 palavras que eles falam, 5 são like. I need to go to the mall to buy a shirt. Esse like é um vício de linguagem que dá tempo pra pessoa pensar no que ela vai dizer. É como a gente usa o tipo. Eu, preciso ir no shopping, pra comprar, uma camisa. Mas agora, vamos voltar às palavras de conexão para comparação. Já vimos o like, que é assim como, in the same manner, da mesma maneira, ou in the same way, do mesmo jeito, as so, também é assim, like so, desse jeito, similarly, similarmente, by the same token, pela mesma razão, e o likewise, da mesma maneira. Eu diria que o in the same manner e o similarly você usaria mais formalmente ou redigindo textos mesmo, tá? Similarly é uma palavra muito grande para se falar e o americano gosta de tudo rápido e prático.
O like so você pode usar quando estiver demonstrando alguma coisa para alguém enquanto você está fazendo. Que aí você fala, like so. Deixa eu te mostrar um exemplo. You can put your hands together, like so. Você pode colocar as suas mãos juntas, desse jeito. A gente falou de comparação, agora vamos falar de contraste. Contraste aqui é no sentido de ideia contrária à anterior. E a lista de palavras é bem grande. Vamos lá. But, o famoso mas. In contrast, em contraste. Conversely, inversamente. However, que é o contudo, muito usado por sinal. Still, que é ainda, depende um pouco do contexto. Yet, ainda, também vai depender um pouco do contexto. Nevertheless, mesmo assim. Nonetheless, não obstante. On the other hand, no sentido contrário, que aliás é muito usado em redações acadêmicas, porque são 4 palavras de uma só vez, porque a maioria das redações, tipo as do TOEFL, o que conta é o número de palavras que você escreve. Existe um mínimo de palavras. On the contrary, no contrário. In spite of this, apesar disso. Actually, que significa na verdade e não atualmente, tá? Toma cuidado com os falsos cognatos. A lista foi grande, né? E os significados bem variados. Vamos ver então algum deles. I like this shirt, but I'm not sure if I should buy it. Although it's green, I still don't like its texture. I don't know, I like this brand. However, it is too expensive. Yet, I bought a new green shirt last week. Traduzindo, eu gosto dessa camisa, mas não tenho certeza se eu devo comprá-la. Embora ela seja verde, ainda eu não gosto da sua textura. Não sei, eu gosto dessa marca. No entanto, é muito cara. E ainda mais, eu comprei uma nova camisa verde na semana passada. E para completar o grupo de palavras de conexão, vamos com as palavras e expressões que usamos para resumir algo para criar uma conclusão. Em redações acadêmicas, a esmagadora maioria das pessoas usa o famoso in conclusion para dar a entender que você vai começar a fazer a conclusão. Mas o que mais que você poderia usar no lugar? In conclusion, que significa em conclusão ou concluindo. In summary, em resumo. To sum up, para resumir. To wrap it all up, para resumir, no sentido embrulhar tudo do que foi dito. Briefly, brevemente, ou seja, resumindo. In short, de novo, em resumo. On the whole, no todo. As I have said, como eu disse. E as you can see, como você pode ver. E o que eu mais gosto, to make a long story short, ou simplesmente long story short, se for falado, né? Que seria algo como, para fazer uma longa história curta. Como eu sei que esse vídeo aqui foi bem cansativo e todas essas expressões são interchangeable, intermutáveis, eu vou apenas usar um exemplo dessa vez e acabamos logo com isso. Combinado? I spent 3 days traveling. I went to amazing countries, met people from different cultures, spent more money than I could. On the whole, I had lots of fun. Traduzindo, eu passei 3 dias viajando, fui a países incríveis, conheci pessoas de diferentes culturas, gastei mais dinheiro do que eu podia. No geral, me diverti muito. Pronto, é isso. Já pode respirar novamente. Acabou. Se você ainda acha que tudo foi muito rápido e não deu para absorver quase nada, tenta assistir esses vídeos novamente. De repente você pode absorver um pouquinho melhor, com mais calma. E não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Fica mais fácil para você achar os meus vídeos depois. Mas se ainda assim você achar que não tá rolando, não tem problema. Só comentar aqui embaixo, nova, tem como você refazer esses vídeos com mais detalhes? Que aí eu gravo um vídeo explicando cada grupo que eu mencionei aqui, um por um, dando pelo menos um exemplo de cada palavra que eu citei, ok? Se preferir, só me avisar que eu gravo para você. E agora, se você não tiver assistido ao vídeo 1, clica nesse vídeo aqui de cima, ou se já tiver assistido, clica nesse vídeo aqui de baixo. E vamos nessa juntos! Nos vemos lá nos próximos vídeos. Até breve!